Meus irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Carecemos da vossa oração para que neste momento que vamos meditar na palavra de Deus, o Espírito Santo também direcione ela nas necessidades espirituais de cada um de nós. Quero convidar para ler um texto na palavra de Deus, na primeira epístola de Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, conhecido texto, no capítulo 5, vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Está escrito assim na palavra de Deus: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Amém. Queridos irmãos, como é bom meditar na palavra de Deus, que quando estamos estudando a palavra de Deus e meditando nela, estamos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E toda a palavra de Deus, ela é boa, ela é viva, ela é eficaz. E o apóstolo Paulo, escrevendo aqui aos irmãos de Tessalônica, nos dá este grande ensinamento e orientação com relação, ele fala aqui da vinda de Jesus, da grande tribulação, nos versículos 2, 3, quando lemos as epístolas pastorais do apóstolo Paulo, a gente sempre aprende e procura melhorar na vida espiritual, no que diz respeito ao cuidado com a nossa vida, de santificação, de pureza e de espera pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua vinda. Ele diz aqui no versículo 2, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, alertando sobre a vinda do Senhor, sobre a grande tribulação, quando no versículo 3 ele diz: porque quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Versículo 9 ele ainda diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Orientou, dizendo também que nós não somos da noite nem das trevas, mas somos do dia. No versículo 5 ele diz assim: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Também
falando sobre este cuidado de vigiar, do sono espiritual, e eu quero me ater mais ao versículo 6, quando ele diz assim: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Sobriedade aqui, ser sóbrio aqui é o inverso de ébrio. Sobriedade aqui é aquele estado de sensatez, ausência de distúrbio, no equilíbrio, na temperança, aquela pessoa que vive uma vida sensata, equilibrada, pés no chão. Aí ele diz: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Ele aqui fala do sono, da vigilância, da sensatez que cada crente deve ter. E esse assunto é bem pertinente a nós, porque a gente convive com isso. A gente convive numa batalha espiritual, que a gente vigia a todo momento e deve estar com plena lucidez no nosso comportamento espiritual e material também. Com relação ao sono que ele fala aqui, esse sono, claro, é o sono espiritual, que existe o sono físico, que é muito bom. A Bíblia diz em Eclesiastes, no capítulo 5, versículo 12, diz que doce é o sono. E quem tem problema de insônia sabe o quanto vale uma noite bem dormida, um sono reparador. Esse sono físico, ele é bom. Ele só não é bom quando ele passa os excessos, né? Como diz Provérbios, no capítulo 24, 33, aquele que passa a ser dormioco, dorme demais, aí já entra no caminho difícil. Mas o sono físico é bom, é agradável, é reparador, e Deus dá a gente o sono. Existe o sono que a Bíblia fala, aquele sono que é o sono da morte, dorme no Senhor, né? Geralmente a pessoa de bom senso não quer esse sono, de bom sã juízo, é tanto que quando adoece, vai logo para o médico e remédio, não quer dormir esse sono não. É aquele sono que Jesus disse aos discípulos lá em João 11:11. Quando Lázaro morreu, Jesus disse assim: Lázaro, o meu amigo, dorme, e eu vou despertá-lo do sono. Até os discípulos disseram: se dorme, está bem. Foi quando Jesus disse: ele está morto. Então esse sono aqui é um sono que, se a gente quiser, vai dormir. E se não quiser, vai dormir igual. Se Jesus não vier daqui para lá, a gente vai na nossa vez, cada um pela sua vez. E bom é quando chega aquele dia que o crente está preparado e chega na presença de Deus para estar por toda a eternidade. Agora, esse sono que Paulo está falando aqui é o sono do descuido na vida espiritual. Aqui, quando ele diz assim: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. É esse sono que a Bíblia em Romanos, ele diz também, Romanos no capítulo 13 e o versículo 11, ele diz: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitamos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. O versículo 11 diz assim: e digo isto conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono. É esse sono aqui. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Em Efésios, no capítulo 5 e o versículo 14, ele diz assim: desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Interessante aqui na palavra de Deus que nós vemos aqui que nós estamos numa luta espiritual travada a todo momento.
na nossa trajetória aqui na terra. É uma luta espiritual com o inimigo das nossas almas, com as hostes espirituais das trevas, que não vacila momento nenhum. É por isso que nós devemos estar alertas, acordados, como diz São Pedro no capítulo 5 da sua primeira carta, e o versículo 8, ele diz assim: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda rugindo, bramando como leão, tragando aos que podem tragar, ao qual resistis firmes na fé. Então, a cada momento nós devemos estar em vigilância, acordado, e a batalha espiritual, que nessa trajetória chega tempestades, chega crises, chega tentações, chegam enfermidades, calúnias, perseguições, tudo isso são batalhas que a gente enfrenta nesta vida. Mas graças a Deus que a Bíblia ensina a gente a atravessar estes momentos que a gente não gostaria de passar. Quem é que quer enfrentar uma tempestade? Quem é que quer enfrentar uma enfermidade, e às vezes até ao nível humano da medicina incurável? Quem quer passar uma perseguição, um sofrimento? Ninguém. Mas como chega na minha estrada, como chega na sua estrada, crente não age como um ímpio, como uma pessoa que não tem Jesus, como uma pessoa que não conhece a palavra de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo ensinou aos irmãos de Tessalônicas, em Tessalonicenses, quando ele diz assim: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Inclusive, dos nossos momentos com Deus, no momento da oração, no momento da meditação da palavra, de que estamos com o nosso Deus, a gente deve estar sempre acordados. Porque aí a Bíblia fala de alguém que teve prejuízo, que num momento como esses, de oração, da palavra, de tempestade, de tentação, de crises em geral, dormiram e não foram bem-sucedidos. É tanto que a Bíblia diz que a gente, pelo que aconteceu com Pedro, Tiago, João, que não se deve dormir na hora da oração. A Bíblia Sagrada, em Mateus, no capítulo 26 e o versículo 38, Jesus chamou os discípulos para um momento de oração, porque o momento não era fácil, era muito difícil. Jesus estava visualizando o Calvário, e ele até disse assim: minha alma está profundamente triste até a morte. Pedro, Tiago, João, vamos ali velar comigo. No capítulo 26 e o versículo 38 está registrado isso, quando ele diz assim: então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e orai, velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, dormindo na hora da oração aqui. E disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice sem que eu beba, contudo se faça a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, fora orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. E então chegou junto dos seus discípulos e disse: dormi agora, ou seja, já terminou a hora da oração, então agora vocês podem dormir. A gente aprende aqui com isso que na hora da oração
é um momento muito íntimo da gente com Deus. É um momento muito interessante da gente com o Senhor. E nessa oração, neste momento de oração, pode ser que chegue aquela hora de acontecer com a gente o que aconteceu com os discípulos. Às vezes a pessoa passa muito tempo de joelhos, agora às vezes não é orando. Às vezes é dormindo na hora da oração. E alguém diz assim, fulano passou 1 hora de joelhos orando. E às vezes tem até umas lágrimazinhas, e quando vai ver não é lágrima, é baba. Porque a pessoa dormiu que babou. E alguém diz, orou. É isso aqui. Oração é um momento íntimo, um momento de interação com Deus. Por isso que Satanás não quer que você ore com a sua mente ligada com Deus, ligada no céu. Aí vem um som, mas Deus quer eu nos pés dele, Deus quer você nos pés dele, como Maria. Maria ficou aos pés de Jesus e Jesus disse, Maria escolheu a melhor parte. Quando for orar, cuidado com o sono, não durma na hora da oração. E também, outro momento importante que a gente tem, que deve ter cuidado com o sono, e não só o sono físico, é o sono da distração, é na hora da ministração, na hora da palavra, na hora da mensagem, que nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Às vezes a pessoa vem cansado do trabalho, eu até admiro, a pessoa que às vezes sai, larga na carreira para chegar no culto, e às vezes está cansado, e às vezes dá até umas cochiladinhas, mas se estiver atento, o sono passa. Se tiver com sua mente, com a sua alma com fome e com sede de Deus, o cansaço, o sono passa. Nunca é bom sentar na mesa de Deus farto. É bom chegar com fome. Porque a Bíblia diz que a alma farta, ela pisa um favo de mel. Mas para a alma faminta, todo o amargo é doce. E quando você chega com fome, o que está na mesa, porque tudo da mesa de Deus é bom, faz bem a nossa alma. Porque o que está na mesa de Deus é a sua bendita palavra, é o pão que alimenta a nossa alma, alimenta o nosso espírito, nos orienta, nos dirige. Aí, a Bíblia conta que um irmão chamado Eutico, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, o versículo 9, ele não teve esse cuidado. O irmão Paulo, o apóstolo Paulo, estava pregando lá, e o irmão Eutico chegou lá e, não sei se cansado, ou ele era daqueles irmãos que já está acostumado mesmo a dar uma cochilada na igreja, sentou, e para completar, sentou na janela. Cochilar no banco já não é bom. E na janela, Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, e o versículo 9 diz assim: E estando um certo mancebo, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Ainda bem que nesse dia o irmão Paulo estava cheio e desceu lá, orou e resolveu a situação. Mas é um prejuízo quando a pessoa está na igreja e na hora da mensagem se desliga do ensino, se desliga daquilo que o Espírito Santo quer dizer a ele através da palavra. Fica presente no corpo, mas a mente lá não sei por onde, lá no trabalho, lá onde for. Aí é dormir na vida espiritual. E em Hebreus 2 diz assim, Hebreus 2 e 1, convém atentarmos com mais diligência para o que temos ouvido, aprendido, não é? Para que em tempo nenhum se desviemos daquilo que aprendemos. E em Mateus, no capítulo 7, e o versículo 26 e 27, fala daquele homem
que edificou a casa dele na areia, porque Jesus disse: aquele que escuta estas minhas palavras e não guarda é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a areia. Casa na areia não tem segurança nenhuma, porque quando veio, ele disse que veio as chuvas e veio o temporal e levou com tudo. E quando o crente chega na igreja, às vezes ele não dorme fisicamente, mas se desliga daquilo que Deus está falando através da palavra. Eu acredito que se alguém acordasse o irmão Eutico e dissesse: irmão Eutico, acorda, o que foi que o irmão Paulo falou? Ele dizia: eu nem sei. Dormindo. E às vezes tem aquela pessoa que vem para a igreja, abre a Bíblia, mas a mente fica vagueando. Isso é dormir na hora da mensagem. E é isso que Satanás quer, que ninguém assimile a palavra, aprenda a palavra, porque a palavra é alimento, a palavra dirige, a palavra corrige, a palavra ensina. Aí Paulo diz: não dormamos, pois. Fique atento àquilo que Deus lhe diz através da sua palavra, que é boa, que é agradável, que é pura. Também a Bíblia fala de alguém que tem não só dormir na hora da oração, na hora da mensagem, mas na hora da batalha. Não fique pensando que você é tão bonzinho, tão boazinha, a ponto de Satanás deixar você livre. A cada momento Satanás arma uma batalha contra você, contra mim, contra nós. É uma luta travada. Agora, ele só não vence a gente porque mesmo com a tua debilidade humana, tua fraqueza humana, tu ora, eu oro, nós oramos. E quando a gente ora, a gente acostuma dizer: Jesus, me cobre com teu sangue, Jesus me guarda, Jesus me livra. A nossa felicidade é porque a gente não está só. Quando ele arma a batalha que pensa que vai lhe derrotar e Jesus vê que você não alcança, Jesus chega. É por isso que no Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa na sombra do Onipotente. É por isso que eu vivo alegre, vivo em paz. Satanás está por aí rodeando, armando e trabalhando, mas a gente está protegido debaixo da sombra do Onipotente, do Altíssimo. Por isso que crente não anda com medo, que Jesus está batalhando por nós. Agora, ele não dorme, não deve dormir. A Bíblia diz no livro de 1 Samuel, no capítulo 26, versículo 7, versículo 11, que Davi, naquela batalha, que saiu para batalhar para acabar com a vida de Davi, teve um momento que ele foi para a batalha contra Davi e dormiu. Só que Davi não estava dormindo. Davi estava olho no caminho, olho na estrada e olho nos inimigos, e percebeu aonde Saul estava. O 11 diz assim o 11: o Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, é esse que eu quero. Toma lá a lança que está à sua cabeceira e a bilha d'água e vamos-nos. Interessante. O versículo 7 diz assim: viram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava pregada na terra à sua cabeceira, e Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Ele estava deitado, com a lança enfiada, uma bilha d'água de lado, em uma batalha. Aí Davi veio, alguém disse assim: agora Deus te deu o inimigo na tua mão. Aí Davi disse: longe de mim de lançar a mão contra o ungido do Senhor. Agora, tira a espada dele, tira a bilha d'água dele. Aí ele foi lá,
tiraram a espada, tiraram a bilha d'água e ele lá dormindo, na hora da batalha. Quando ele se levantou, que se despertou do sono, aí que procurou a espada, nem estava, e nem a bilha d'água. Por que eu fiz questão de falar neste versículo aqui? Porque nós estamos numa batalha semelhante. Nós temos uma espada, palavra de Deus. Bilha da água na Bíblia fala do Espírito Santo, fala da palavra. Quando em Isaías 44:3 fala de derramarei água sobre os sedentos, está falando exatamente sobre o Espírito Santo. E quando nós aceitamos Jesus, aí a Bíblia diz que o Espírito Santo veio morar em nós. Jesus disse: eu vou, mas não deixarei órfão. Enviarei outro Consolador que estará convosco e em vós. Então eu tenho o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo, nós temos a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, como está em Efésios 5:17. Agora, tenha cuidado, porque Satanás quer tomar a sua espada, quer tirar o prazer que você tem pela palavra de Deus, quer tirar a alegria do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo que está dentro de você, que está em nós. E na batalha travada lá na faculdade, lá no trabalho, lá na feira, lá no empreendimento, às vezes você não está dormindo sono físico, mas quando ele vem com uma tentação para fazer você pecar, para você distanciar-se de Deus, para você perder a graça de Deus, a presença do Espírito Santo, e quando você não vigia, não guarda a palavra, esquece roubar a palavra, ele tira a palavra da tua mente, do teu coração. Porque o crente não só anda com a Bíblia, o crente anda com a Bíblia, anda com a palavra na boca, como diz a Bíblia, e anda com a palavra no coração. Paulo disse: a palavra está junto de ti, na tua e no teu. Satanás nem quer que você ande com a sua Bíblia, nem quer que a palavra esteja na tua boca, e muito menos dentro do teu coração. Quando isso não acontece, é ele que já tirou a espada. E você dormiu a algum ponto, mas segura a tua espada, segura a tua bilha d'água. Satanás vai te tentar sempre, que ele é o tentador, mas quando ele vir, usa a tua espada, usa o Espírito Santo de Deus. Prosseguindo, dormir na hora da tempestade. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Tempestade é hora de agonia. Tempestade é hora de alvoroço, ainda que o crente deve ter serenidade. É por isso que na hora da tempestade, na hora da perseguição, na hora da dificuldade, na hora da enfermidade, na hora que você está em apuro, não é hora de estar vacilando espiritual. Jonas, capítulo 1 de Jonas, e o versículo 5, a Bíblia diz que no meio daquela tempestade, Jonas dormia um profundo sono, como está escrito na palavra de Deus. Como é que o navio balançando, os marinheiros agoniados, jogando as mercadorias na água para se livrar do naufrágio, e alguém lá no porão dormindo um profundo sono. Ali não era hora de dormir, ali era hora de batalhar. E quantas vezes nós estamos em uma dificuldade na nossa vida espiritual e a gente se distrai, quem sabe numa hora de desemprego,
numa hora de dificuldade, numa hora de batalha, a gente, ao invés de correr para os pés de Jesus, para pedir socorro, a gente vai reclamar, a gente vai murmurar, e a gente vai ficar numa vida espiritual distraída. Foi preciso alguns balançar Jonas e dizer: Jonas, dormente, que ocupação é a tua? Que povo és? Se eu sou hebreu, que temo ao Senhor Deus, que fez o mar e a terra seca, isso aí é tudo por causa de mim. E o que é que a gente vai fazer agora? Ele disse: me lance no mar, que lançando no mar, a tempestade passa, o problema sou eu. Cuidado para não ser como Jonas, para na hora daquela agonia, você está dormindo, se bem que Deus, para acordar crente, Deus balança o barco dele. Que às vezes tem crente que não gosta de culto, de oração, vigílias, vai mais para dormir. Tem dias que leva até toalha e travesseiro. Culto de doutrina, vai para especular se a mensagem ou a doutrina ou o ensinamento vai satisfazer a ele ou não. Porque tem pessoas que têm um cardápio: eu só quero esse cardápio. Se o pastor for dar uma doutrina que vai bater na ferida dele, nos maus costumes dele ou dela, se isso aí eu não recebo, isso aí eu não quero, e fica como Eutico, dormindo, um sono. Vem alguém com sede, recebe, é alimentado, é orientado, e aquela pessoa fica: não vi nada, eu não quero. É dormir. E às vezes, ao invés de orar, fica reclamando com o marido, fica reclamando do pastor, ou com o pastor, ou da igreja, uma situação que está passando. Na hora da tempestade, a gente vai orar, porque se a gente não for orar, aí Deus pega o navio da gente e faz assim: ó, desperta, dormente. Vai lá no comércio, aí balança o comércio, entra em crise. Vai lá na saúde, entra em crise. Vai lá na perseguição de alguém, balança o navio. Quem sabe você está aqui nessa noite dizendo: Deus, me dá uma palavra, eu não sei porque eu estou sofrendo, o que é que está acontecendo? Quem sabe se é Deus que está balançando teu navio para você orar mais, buscar mais, deixar de reclamar mais, porque crente não reclama e nem murmura. Murmuração não resolve, reclamar não resolve. O que resolve é você pagar seu preço, dobrar o joelho, se buscar, e você vai ver que a serenidade vai chegar. A crise está grande aí no mundo, às vezes aí fora. Vem desemprego, vem a firma no vermelho e fecha, e tanta coisa. Aí o crente começa: é porque o país, e é porque eu não sei quem, e é porque a inflação, e é porque, é por causa de fulano, e por quê, e não resolve. A gente resolve quando no momento dessa tempestade a gente chega na presença de Deus. A Bíblia diz que Saulo de Tarso, quando ele ia em Atos 9, no caminho de Damasco, perseguia a igreja do Senhor, os cristãos, em Atos 9:11, respirando ódio. Interessante que quando ele chegou naquela estrada, ele se encontrou com Jesus. E quando ele se encontrou com Jesus, o Senhor bateu nele. E ele caiu já pronto, desarmado, cego, desmontado. Porque Deus tem uma parede de soberania. Às vezes ele deixa da corda, aí o homem vai. Aí pensa que nunca vai bater na parede da soberania de Deus. Aí quando bate, já cai prontinho, humilde, quebrado, quebrantado.
Quem és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Levaram Paulo para Damasco, na casa de Judas. Chegou lá, ele já foi orar. Aí o Senhor vai lá na casa de irmão Ananias e diz: Ananias, vai lá na rua chamada direita, na casa de Judas, tem lá um Saulo para que você ore por ele, para que ele veja. Vamos ler esse texto sagrado que eu acho muito bonito essa parte aqui. A Bíblia diz assim, Atos 9 e 11. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que está orando. Diga, eis que está orando. É diferente de Jonas. Na hora do balanço do navio, da tempestade, Jonas estava dormindo. Na hora que Saulo estava cego, quebrado e quebrantado, Jesus disse: vai, Ananias, que ele está orando. Que o Espírito Santo fale com você nesta noite. Você veio ouvir essa palavra hoje. Sabe o que é que você está precisando? É orar. Reclama com a esposa, reclama com o marido, reclama na igreja, e reclama do tempo, e reclama da vida e não resolve. Porque você está precisando é de orar. Vai, Ananias, que ele está orando. Quando a gente ora, as coisas mudam. Nunca durma na hora da tempestade. Quando eu estou falando aqui a palavra de Deus, eu tenho plena certeza que você que está me ouvindo ou aqui neste culto, ou pelo rádio, ou pela televisão, você está passando algum momento de dificuldades. Só que você às vezes está buscando resolver de forma errada. Às vezes você pede até oração, mas não ora. É aquele crente que é preguiçoso de orar. Quer receber as coisas de Deus, as bênçãos de Deus, quer vencer as dificuldades, as batalhas espirituais, mas escorado nos outros, na muleta. Não quer orar, não quer jejuar, não quer se santificar. É aquele crente light, é aquele crente natural. Mas você veio ouvir aqui que isso é sono. E a Bíblia de Paulo diz: não durmamos, pois, como os demais, vigiemos e sejamos sóbrios. Satanás está interessado em você, na tua esposa, no teu marido, nos teus filhos, na tua família, mas a Bíblia ensina a vigiar, a Bíblia ensina a se acordar, estar alerta. Diabo não se vence com conversa. Tentação não se vence com conversa. Uma vez Jesus disse: essa casta de demônio só sai com jejum e oração. É isso que vai fazer você vencer. Às vezes é dormir na hora da tentação, como Sansão. Juízes, capítulo 16. E o versículo 19 diz uma coisa interessante aqui na palavra de Deus. Na hora que Sansão precisava de estar orando, estava dormindo na hora da tentação. E é perigoso acontecer isso, porque o prejuízo acontece. 16 de Juízes, 19 diz assim: então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça
e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. Por isso que esse assunto de sono é um assunto pertinente a todos nós. Quem de nós não passamos um momento de tentação em qualquer área da nossa vida? Quem? O inimigo não respeita ninguém, nem velho, nem novo, nem casado, nem solteiro, ninguém. A cada momento ele está armando uma tentação para você. E nesse momento que eu estou falando, você sabe qual é a área que ele está ali tentando. Só que tentação a gente não vence com as nossas forças físicas, materiais. Porque as armas de nossa milícia não são carnais. E a Bíblia diz que nós não devemos lutar contra a carne e o sangue. Contra as potestades espirituais da maldade nos lugares espirituais. Não adianta você querer vencer Satanás, as tentações, na sua força física, que você não vai conseguir. Faça como Jesus. Em Mateus, no capítulo 4, versículo 3 e 4, a Bíblia diz assim que ele, tendo jejuado 40 dias, aproximou-se dele o tentador. Só que Jesus já tinha orado, já tinha jejuado. E quando o inimigo chegou, manda que estas pedras se transformem em pão para que comas. Jesus já estava preparado espiritualmente. Ele disse, nem só de pão está escrito, vive o homem, mas de toda palavra que vem de Deus. Ele foi, que tentação é uma coisa terrível. Satanás fica cavando o alicerce até derrubar a casa, quando pode derrubar. Não pense que aquela tentação que aconteceu com você terminou lá. Vai chegar de novo. Agora, o segredo é você fazer como Jesus fez. E Satanás sabe qual é a área da sua vida que ele vai lhe tentar. Nunca pense que ele vai pela porta mais forte que você tem. Ele vai pela porta fraca, que ele sabe que ali está desprotegido, está vulnerável. Aí ele vai, só que na primeira vez ele foi, Jesus derrotou a ele. Na segunda vez, lá vem ele de novo, levou ao pináculo do templo, manda, salta-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropece com o teu pé em pedras, porque o inimigo conhece a Bíblia mais do que você e mais do que eu, e ele não engana fácil você de coisinha que é fácil. Ele vem com um prato bem preparado para enganar. Agora, no meio do prato dele veio o veneno, que vai matar a vida espiritual. Aquela tentação que você está me ouvindo agora, me ouvindo, e que ela está te perseguindo. Mas você veio ouvir a palavra de Deus aqui nesta noite. Você que está me ouvindo em casa, a palavra de Deus, aquela tentação que você está dormindo e não está conseguindo vencê-la. Mas Jesus, depois de jejuar, orar, quando ele disse, salta-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a seu respeito, para que não tropece com seu pé em pedra. Jesus disse, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Mas ele não deixou aí, ele veio de novo, mostrou o rei das glórias do mundo, disse, tudo isso é meu, e te darei, se prostrados tu me adorares. Ele sabe enganar, ele sabe enfeitar, ele sabe engodar as pessoas. Só que quando não se está dormindo, está orando, está jejuando, está lendo a palavra, guardando a palavra, escondendo a palavra, faz como Jesus fez. Jesus, na terceira vez, mandou ele para casa. Jesus disse, vai-te, Satanás, também está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Você não só veio acompanhar a leitura da palavra de Deus, você veio ouvir o alerta do Espírito
Espírito Santo. E você sabe que o Espírito Santo, através da palavra, está falando com você naquela tentação que você está dormindo, está vacilando. A gente não brinca com o pecado, não afaga o pecado, porque se a gente não acabar com ele, ele acaba com a gente. Mas nessa noite o Espírito Santo está dizendo: acorda, acorda, desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Aleluia. Lá na faculdade, moça, aquele rapaz, aquela moça que está, aquela tentação, lá na tua casa, lá no teu trabalho, lá na vizinhança. Mas aqui é bom porque a palavra de Deus, chegar aqui é bom, que a palavra de Deus, ela é como uma espada. Ela vai aonde o pastor não pode ir, o pregador não pode ir, o ensinador não pode ir, mas ela penetra a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. É tanto que eu tenho certeza absoluta que você está aí. Jesus, Jesus, me ajuda, eu vou sair, eu não vou mais não, eu não vou facilitar mais não. É a palavra de Deus, que é como água que vai lavando, como água que vai purificando, como água que vai limpando, e você sai purificado e lavado pela lavagem da água, pela palavra. Não durmamos, pois, disse o apóstolo Paulo, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Dormir na hora do sacrifício. Rapidamente, a Bíblia mostra em Gênesis, no capítulo 15, e o versículo 10 e 13, que Abraão, querendo saber uma resposta de Deus, ele preparou um sacrifício. E naquele preparo do sacrifício, ele preparou alguns animais e algumas aves. E os animais ele partiu em duas bandas e colocou no sacrifício para que Deus viesse e recebesse o sacrifício com o fogo que passava por entre as metades. Só que naquele momento, diz a Bíblia Sagrada, que as aves desciam sobre os animais. Isso aqui diz alguma coisa para nós na vida espiritual. A Bíblia Sagrada diz que os animais, no versículo 11 diz assim, 15 e 11 de Gênesis: e as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Interessante é que quando ele preparou as bandas, as metades dos animais e as aves que ali estavam, ficou esperando Deus chegar. Só que antes de Deus chegar, vieram as aves de rapina para roubar o objeto do sacrifício. Mas Abraão estava acordado, ele viu quando a ave vinha. Quem está acordado vê. Aí ele começou a tanger, a enxotar. Como que diz assim, Deus não chegou ainda, não, Deus não me respondeu ainda, mas Deus vem. E eu não vou deixar a ave de rapina roubar o meu sacrifício. Isso fala para a gente alguma coisa também. O nosso sacrifício, eu entendo que quando a gente está na igreja, é um momento de sacrifício, de adoração a Deus. Quando a gente está no altar, na nossa casa, é um momento de sacrifício, é um momento de adoração, de devoção, é um momento com Deus, que todo crente deve ter esse altar. Seu altar não deve ser somente na hora do culto. Em casa você deve ter o seu lugarzinho de devoção com Deus.
oração, cântico ali, falar com o Senhor, Ele falar com você. Agora, como aconteceu com Abraão, às vezes acontece com a gente também. Na hora, aquela hora da noite que você dobra seu joelho e vai estar ali orando, pedindo a Deus, ali é a hora do teu sacrifício. Só que não esqueça que a ave de rapina chega. E quando a ave de rapina chega, a ave de rapina aqui é Satanás, é o diabo, para roubar o objeto do sacrifício. E quando a gente não vigia, a Bíblia diz assim: caiu, no pôr do sol, caiu um profundo sono. Na hora de Deus chegar, caiu um profundo sono sobre Abraão, mas a ave de rapina não levou o objeto, os animais, porque ele estava enxotando. Cuidado naquela hora que você dobra o joelho de noite para orar, para o inimigo não roubar, a ave de rapina não roubar. Em vez da oração, do cântico, daquele momento que você vai chegar com Deus, aí ele rouba, aí vem com a televisão, um filme. Na hora do sacrifício, a ave de rapina chega. Na hora do sacrifício, aí ele vem nas redes sociais. Você, em vez de estar lá no sacrifício orando, aí está na rede social, no Facebook, no WhatsApp, ave de rapina. Aí você passa 3 horas navegando, e às vezes até em sites indecentes para crente. Ave de rapina, roubando o sacrifício. Ao invés de você estar lá orando: Jesus, vem cá, Jesus, fala comigo, Jesus, me enche. Está lá na internet, está lá no Facebook, às vezes com conversa indecente com pessoas do outro lado. Ave de rapina roubando o objeto na hora do sacrifício, e às vezes até na hora do culto. A gente vê na hora da palavra, na hora dos cantos, alguém pega dos cânticos o celular, o culto se procedendo e a pessoa navegando lá. Ave de rapina, roubando o seu sacrifício. Mas faça como Abraão: tanja, expulse a ave de rapina, para não roubar o melhor do sacrifício. Muitas vezes, na hora já de Deus te responder, a ave de rapina chega e tem atrapalhado muitos crentes. Na hora que Deus vai chegando para abençoar, ele está lá navegando lá. Só Deus sabe o que. Você está me ouvindo aí pela televisão, pelo rádio, não está? E aqui também. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja: não durmamos, pois, como os demais. Eu dou graças a Deus, porque a minha igreja, essa igreja, a nossa igreja, Deus tem levantado aqui um anjo, um homem, que tem usado a palavra para ensinar a enxotar os ataques de Satanás. Cada segunda-feira, de vez em quando eu estou escutando: eita Jesus, hoje a batalha está pesada, hoje o cajado está bom, hoje o azeite. Isso é muito bom, que você que vem para aqui fica enriquecido, fica maduro, fica conhecendo a palavra de Deus. E hoje, quando você escuta a palavra: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. De repente, eu estou falando aqui da ave de rapina. Quando chegar aquela hora que tua esposa está lá dormindo, chega, está roncando, aí você vai lá na internet, no computador, no notebook, está lá, aí você vai se lembrar desse culto. Você vai se lembrar. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu. Escondi, meu Deus, a tua palavra no meu coração para não pecar. O esposo está lá dormindo e ela lá: fulano, não sei o que, vai dormir, fulano, nessa hora, é cheio de coisa.
Talvez você seja aquele crente que diga: não, eu quero uma palavra daquela que a gente dá um murro para cima, levanta o pé e entra no mistério. É essa aqui mesmo. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos, 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 vigiemos. De ir a lá e sejamos sóbrios. Satanás não quer que você escute a palavra, aprenda a palavra, coma a palavra, se alimente da palavra, mas te alimenta nesta noite, recebe a palavra, coloca ela como prumo de Deus na tua vida. Essa igreja é santa, é pura, é a noiva de Cristo, é imaculada. É por isso que a palavra de Deus flui. Graças a Deus que este púlpito aqui é um manancial de bênção, todos sabem disso. Que a palavra flui e vai lavando, vai purificando, vai santificando, vai aprumando, vai limpando. Que a palavra de Deus, que Deus nos ajude a guardar a sua palavra. Que nesta noite você tenha melhorado mais. Eu tenho convicção na minha alma que você que ouviu hoje a palavra de Deus, na hora que a ave de rapina chegar, você vai pensar 2 vezes. Vou nada, eu ouvi a palavra. Navego nada, eu ouvi a palavra. Eu vou orar. E quando você for orar, aí o sacrifício é recebido, o fogo de Deus desceu, passou por entre a metade de Deus. Abraão bradou e deu a mensagem que Abraão estava precisando. Que Deus me ajude, que Deus nos ajude a guardar a sua palavra, viver na palavra, obedecer a palavra.